Olá, você que nos assiste aqui pela TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. O meu convidado hoje é o senhor Ernê Eger. Ele é empresário, trabalhou muito tempo na vida, inclusive prestou serviço na Itália para Albany, mas trabalhou aqui em Blumenau, ou em Indaial, digamos. Ernê, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, Minus. Boa tarde, ouvintes da TVL. É um prazer estar aqui. Bom, o senhor é blumenauense mesmo? Sou nascido em Blumenau, sim. Em que região? Eu nasci no Hospital Santa Isabel, depois fui morar na Itapava Central. Mas o senhor saiu novinho de Blumenau? Menino ainda, criança? Com 5 anos, meu pai se mudou para Taió. Então moramos em Taió, depois em Cano, voltamos a Blumenau, ficamos em Blumenau até os meus 19 anos, quando fui para Curitiba. Pois é claro que no decorrer do programa a gente vai colocar em detalhes essa sua história, mas pelo visto o senhor andou muito, né? Com certeza. Quando nós tínhamos 17 anos de casados, tínhamos mudado de residência 15 vezes. O trabalho que exigia essas mudanças? O assim? trabalho, O sim. senhor era um aventureiro, queria mudança de rumo na vida? As duas coisas, né? Eu sempre procurei montar no cavalo encilhado. Passou o cavalo encilhado, monta, porque ele não passa a segunda vez, né? Então, se tiver que mudar, eu mudo. Bom, e o teu tempo de menino, aluno, estudante? Me conte, como é que foi essa fase? Tá, eu comecei em Taió, entrei para a primeira escola, Dona Mércia, Dona Iris, minhas professoras, as primeiras professoras. A gente nunca esquece o nome. Não. Sempre lembro como bem. marca, né, a primeira professora. E depois mudei para Blumenau, aí primeiro para Encano, aí estudei na escolinha em Encano, as 4 séries na mesma sala. Né? Meninas de um lado, meninos do outro. Isso. Depois e a carteira que sentava 2 ou até 3 pessoas, era assim, não? Isso aí. Olha só, era tipo uma bancada, né? Depois estudei uns meses também no Raulino Horn, em Indaial, e depois mudamos para Blumenau e eu passei a estudar no Pedro II. Desde a metade do 2º ano primário até a conclusão antigamente o científico normal, fiz o científico normal junto, né? Aí, antes de ir para Curitiba para tentar a faculdade. Muita gente da sua geração já sentou comigo, contou a sua história aqui no programa, fazendo referência e contando maravilhas daquela época do Pedro II. Para o senhor não foi diferente? Não foi diferente. Eu lembro com saudade do professor Salles, Joaquim de Salles. Português, o que eu aprendi de português com esse homem é impagável, né? Depois tive o professor Floriani, matemática, né? Eu lembro de todos eles. Bom, o número de alunos era uma escola que abrigava muitos estudantes, né? Sim, era em cima do morro, né? Onde hoje é o Colégio Militar, né? A Escola Militar. Época boa? Muito boa. O senhor era um aluno aplicado, caprichoso nos estudos? Sim. No curso científico, os 3 anos, tirei o primeiro lugar. O senhor era mais da exata ou da, a gente diz hoje? Sim, humanas, né? Humanas. Eu acho que mais tendência a humanas. Por isso que o senhor se dava bem no português? É. Que legal. E a origem da sua família? O senhor pesquisou já? De onde é que vem a família Eger? Olha, vem da minha mãe, da minha avó, né? Que ela veio lá de cima do Alto da Serra, ela foi morar lá em Testo Salto, né? E lá que ela engravidou e teve meu pai. O meu avô não assumiu meu pai, né? Então, e da minha mãe é do Kellermannsbach, ali na divisa com Indaial, já é município de Indaial, ali aquela região lá que sai da 470. Então o senhor herdou o sobrenome da avó materna? Isso. E o senhor pesquisou a origem do sobrenome, não? Eu tentei pesquisar o nome do meu avô paterno, né? A única coisa que eu sei é que o sobrenome dele era Wenzel, lá da região de Trombu, do Rio do Sul, lá de cima. E o seu pai saiu aqui de Blumenau, foi lá para Indaial, foi para Taió, no Alto Vale. Ele era por questão de emprego, de trabalho? De trabalho. Eles tiveram 2 hospitais em Taió.
Meu pai administrava o hospital, era o dono do inventário do hospital. Então eu me criei no meio médico. A mãe era parteira, né? A mãe fazia as anestesias. Eu assistia com 8 anos a cirurgia de dentro da sala, cirurgia. Seu Eger, tem gente que quando a gente fala aqui em parteira, é um termo desconhecido para muita gente jovem, né? Então era a mulher, na época, que ajudava as crianças virem ao mundo, isso, né? Isso, a cegonheira. Cegonheira. Era um trabalho artesanal ali, de assistência, sim. Assistencial em casa, né? Sim, sim. A parteira que ia até a casa da mãe que ia dar luz. E a minha mãe tinha uma sala com cama onde ela atendia as parturientes em casa. E aí eu tinha, a mãe que fala, eu tinha 2, 3 anos, mal sabia falar, e disse assim, agora já sei. Primeiro chora ela, grita ela, depois grita a criança. Eu ficava escutando. Olha só, era outra época, né? E, bom, e o senhor tinha muitos irmãos? Eu tenho 2 irmãos, eu sou mais velho. Um irmão e mais uma irmã. Família reduzida para a época, né? Que geralmente eram famílias, sim. Né, e os numerosas. 2 moram em Florianópolis, são dentistas. E quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 3. O mais velho, o Leandro, nasceu em Porto Alegre, é médico, e tem uma clínica em Jaraguá do Sul, faz ultrassonografia vascular. Depois tem a Beatriz Helena, que é odontopediatra, trabalha no CELP, leciona odontopediatria em Itajaí, na Univale, e também ela é chefe da odontologia hospitalar no Santa Catarina. E o senhor já tem netos? Tem 4 netos. Ah, já aumentou, né? 3 irmãos, 3 filhos, aí já começou. E a caçula mora na Alemanha e é advogada. Olha só. Bem, e o senhor continuou os estudos depois de frequentar aqui o Pedro II, né? Sim, mas mais cursos específicos, né? Que eu trabalhei antes da Albany 9 anos na indústria farmacêutica e todas as empresas multinacionais americanas. Então, toda a minha formação é capitalista americana. Quando fui para a Europa, fiquei 3 anos e pouco na Itália, mas antes disso 4 anos e meio na França, dirigindo as Albanys na França, a holding e as 5 empresas da França. E lá era socialismo puro, não comunismo, socialismo puro, e eu assimilei muita coisa do socialismo. Então hoje a minha formação é basicamente capitalista, mas com inserção de muitos princípios socialistas. E é possível as duas ideologias andarem juntas? Sim, sim. O capitalismo puro não é bom, o socialismo puro também não é bom. Não pode ser extremo. Não. Tem que ter aproximação. Isso, assim. isso. Tem um lado bom de cada lado, juntando. Isso. Né? Bom, mas eu falava dos cursos, claro, necessários essas empresas exigiam, e o senhor, para acompanhar também, para servir essas empresas, precisava estar preparado, né? Sim. O senhor chegou a frequentar a faculdade? Aqui em Blumenau, a FURB também, né? Em São Paulo, a Princesa Isabel. E qual foi o curso? Administração de empresas. Sempre nessa área? Sempre nessa área. Seu Eger, agora o senhor foi um autodidata na vida, né? Bastante. Aliás, eu era músico lá no México, fomos para o México, e me dei conta que com 2 filhos eu não poderia continuar como músico, porque eu ganhei muito dinheiro na música. E para ter uma família você precisa de dinheiro. Né? E ganhei muito dinheiro, só que não era um dinheiro constante, porque o músico muda muito. Né? Nós tocamos no México, aí fomos a Guadalajara, depois a Acapulco, então vivi girando. Eu imaginei, um dia as crianças vão estar na escola. Onde? Onde é que eu vou botar na escola? Onde é que elas ficam a hora que eu tiver que me deslocar? Então eu vou ter que parar com a música, vou ter que fazer outra coisa. O que eu vou fazer? Eu vou ser vendedor. Porque se eu for vendedor, eu posso construir o meu salário, quanto eu quero ganhar. E vim para o Brasil sem experiência nenhuma, não tinha nem carteira profissional, só carteira da Ordem dos Músicos. Né? E fui ser vendedor, propagandista vendedor da indústria farmacêutica, morando em Passo Fundo, viajando Serra Missões e Oeste Catarinense. Em 68, 3.000 quilômetros ou de barro vermelho ou de pó vermelho.
A Terra Vermelha ali, que começa nessa região do Planalto, Missões, no Rio Grande do Sul, Isso. passa o oeste de Santa Catarina, vai para o Paraná E aí aprendi uma coisa, que essa história de que para ser feliz você tem que fazer o que gosta, é conversa. Você tem que escolher o que você quer e gostaria de fazer e procurar gostar. Faça primeiro, escolha racionalmente, e assim criei meus filhos. Escolha racionalmente o que você tem que fazer. Quais são os seus objetivos na vida? Eu quero ter uma família e quero ter dinheiro. Então eu não posso ser músico. São poucos os músicos que realmente se dão muito, muito, muito bem financeiramente. Mas o que te levou para a música? Porque a música é uma vocação e tem que ter dom para ser músico. Provavelmente, mas nem tanto assim. Tem muito de devoção, de esforço. Se eu tiver que estudar 8 horas por dia, eu vou estudar no contrabaixo. Está ali ele. Toco até hoje na igreja, contrabaixo. No grupo instrumental da igreja luterana aqui no centro. Porque adoro a música, adoro tocar meu contrabaixo. Mas então, voltando à sua pergunta, como é que eu fui ser músico? O meu pai tocava bandoneon e tinha um conjunto que tocava baile aqui em Blumenau, região. E eu era muito introvertido. Eu com 13, 14 anos, eles ensaiavam em casa e eu fazia o ritmo com a fuxê. E aí um dia tinha um baile em Ibirama, o pai disse assim, não quer ir junto? Então, aquilo me instigou, pegar um trem e ir até Ibirama, para tocar um baile, eu vou. Fui. Aí a senhora perguntou assim, montamos os instrumentos, né? Quantos músicos são? Vem jantar. Quantos são? Aí meu pai disse assim, 7, eu não sei quantos éramos. Me incluindo, né? E eu disse, meu Deus, pai, eu não sou um músico. E agora me senti comprometido com o que o meu pai falou. Fiquei a noite toda tocando a fuxê com bolha de sangue. E aí foi uma paixão. Aí gostei. Aí meu pai disse assim, você não quer tocar contrabaixo? O conjunto precisaria de um contrabaixo. E meu professor, o maestro Heinz Geier, do Pedro II, já tinha dito, porque eu sempre cantava no coral, né? Ele já tinha dito que você não quer estudar contrabaixo? A orquestra do Carlos Gomes precisa de um contrabaixo. Aí o pai falou, disse, vou estudar. Aí meu pai foi a Porto Alegre comprar um contrabaixo e eu estudei contrabaixo. Meu primeiro professor foi o maestro Heinz Geier. Que bacana. E aí o senhor fez... E aí foi embora. Fez carreira solo ou tinha uma banda? Tinha um não, grupo? Aí não tinha grupo. Eu tocava com meu pai aqui, né? Era a banda do meu pai. E aí fui para Curitiba fazer o vestibular de medicina e por problema de dinheiro, né? Pais, dificuldade de mandar a mesada. E eu disse, pai, traz meu contrabaixo, eu vou fazer uns bicos aqui e vou ganhar um dinheirinho extra. Aí ele levou o contrabaixo. Um dia eu estou andando na rua, escuto um saxofone, fui pelo som, né? E é aqui mesmo, subi o prédio, bati na porta, o rapaz parou de tocar saxofone. Quando eu falei que eu tocava contrabaixo, estamos precisando de um contrabaixo. Aí fui tocar com eles. Foi assim que tem que ir atrás. E o senhor ficou muito tempo? Porque hoje o senhor toca por prazer, né? Sim, 8 anos. Sim, mas 8 anos? Fui músico profissional 8 anos. Aí fui estudar, depois de desistir da medicina, fui estudar na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, contrabaixo. Mas sempre nessa linha de música clássica ou tinha um repertório mais popular? Popular também, clássico popular. Lá no México? Foi época da Bossa Nova. Então, jazz e Bossa Nova. Aí foi uma época que pegou, né? Isso. Era a música, era o estilo da época, isso, né? 67, 68. Faz tempo, ano que eu nasci, 67. Faz um tempinho, né? Bom, a conversa está boa, mas eu preciso fazer um breve intervalo e a gente volta em seguida. Toma uma aguinha e retornamos para contar um pouco mais da sua vida aí, que tem muitas histórias a serem contadas. Hoje o meu entrevistado é o Ernê Eger, empresário, músico, aqui no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já!
Todo dia, à 13h, tem programa inédito na TVL. Fique ligado na TV Legislativa, agora com programas inéditos todo dia à 13h e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL, informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, aqui pela TV Legislativa. O meu entrevistado hoje é o Ernê Egger, empresário e sempre músico, né? O senhor é apaixonado pela música. Sou. Então, o senhor já conheceu alguém com o mesmo nome? Porque não é comum, Ernê. Eu não conheci pessoalmente, mas sei que existe. Porque a minha mãe, como parteira, assistiu uma senhora a ter seu bebê e gostou do atendimento que a mãe deu para ela e ela disse, a senhora tem filho? Tem. Como é o nome dele? Ernê. Vou dar para o meu filho. O senhor acabou sendo homenageado. Que bacana. É. Então, e qual foi o seu primeiro emprego, Ernê? Meu primeiro emprego foi na música. Foi na música. Quando me profissionalizei. Chegou a ter a carteirinha de músico? Sim. Eu tenho até hoje. Caducou, né? Venceu. Mas eu tenho a carteira da Ordem dos Músicos do Brasil. Olha, que legal. E depois, aí o senhor foi fazer outras atividades? Sim. Representante comercial? Isso. Representante farmacêutico? Propagandista vendedor da indústria farmacêutica. Morando em Passo Fundo, por uma multinacional, a Ayers, que pertencia à American Home Products, né? Da Anacol, né? E aí fui morar em Passo Fundo, fazia Serra, Missões e Oeste Catarinense, em 68. O Hans Mayer, já entrevistei ele aqui no programa, Sim. e ele foi representante comercial por muito tempo, e ele me disse que no início a denominação era caixeiro viajante. Isso. Andou de Fusca, e muito Fusca. O senhor também andava de Fusca, não? 3.000 quilômetros por mês. Mas de Fusca? De Fusca. 168. Estrada de barro. Aí comprei um 68, sou saudosista. Achei um 68 em São Bento do Sul, porque eu dirigia a Condor em São Bento do Sul também, né? Achei um 68 lá, inteirinho. Comprei, está lá embaixo na garagem. Guardadinho, uma relíquia. Fusca, o que mais o senhor usou na vida, naqueles tempos de representante? Olha, eu pensava no trabalho. Porque assim, aprendi logo que pobre não pode dar errado. Pobre não pode errar. Né? Se você é pobre e não quer sair dessa condição, você tem que se mexer e não pode errar. Se errou, danou-se. Tem que ser persistente. É isso. Né? Então, muito trabalho sempre. Então, eu morava em Passo Fundo e uma vez por mês eu tinha que ir a Porto Alegre, de ônibus, claro, aprender o novo plano de propaganda do mês. Né? E sempre quando eu ia, eu preparava uma palestra, ou sobre anatomia, ou sobre fisiologia, ou farmacodinâmica dos meus produtos. Eu pedia para o gerente, posso me dar uns 20 minutos, eu quero... Ah, pode falar. Aí me dava. E isso me valeu, primeiro, uma transferência de Passo Fundo para Porto Alegre, e fiquei 1 ano e 4 meses em Passo Fundo, dobrei as vendas, sem experiência, né? Na região, né? Serra, Missões e Oeste Catarinense. Fui a Porto Alegre, fiquei 8 meses em Porto Alegre e fui transferido para São Paulo como supervisor de treinamento. Aí eu treinava 125 vendedores, 25 supervisores de venda, técnicas de venda e 4 gerentes em administração de venda. Pois é, de ônibus, de fusquinha, o senhor fazia essas longas estradas, muitas delas, né, como dissemos, de barro. Ficou na estrada alguma vez? Ah, fiquei. Não, fiquei uma vez. Eu me assustei, porque não pode frear, né? Não pode frear brusco, senão você sai da estrada. Derrapa. E o carro vinha de noite e veio um carro com luz baixa. De repente eu vi a luz, eu me assustei. Aí ele fez assim de leve e foi para o barranco. Aí o motorista do caminhão parou, subiu no barranco, empurrou em cima no teto do carro e eu consegui sair. Mas usei corrente algumas vezes.
Imagina, a estrada de barro, chove, lama e se é sol demais, dava aquela poeira, assim, né? Ó, tudo contadinho, tudo contadinho. Então, por exemplo, se eu perdesse um médico, só no mês que vem, eu não podia perder, né? Então, ele não está agora, eu vou lá, depois volto aqui correndo aqui, eu não posso, né? Então, eu ficava na cidade. O Ernê, hoje em dia a gente tem uma série de vantagens que a tecnologia nos fornece para fazer os pedidos, para encaminhar contratos, enfim, tudo isso. Naquela época o senhor tinha o quê? Umas planilhas? Tinha minhas fichas, né, de medicamentos, fichas, e de noite eu escrevia o relatório no hotel, né? Somava os pedidos, né, com meu radinho de pilha, escutando a Guaíba. Época boa, o senhor é guaibeiro. A saudade daquela turma que fazia rádio Guaíba. Eu falo isso porque sou do rádio também e cresci ouvindo, né, grandes personagens do rádio. É isso aí. E, especialmente da Guaíba. Isso, né? E fazia o relatório, né? Para quando eu chegasse em Passo Fundo, em casa, 2 filhos pequenos e a minha mulher, eu não ia dizer, espera aí que o pai tem que fazer relatório. Então eu já chegava lá com tudo pronto. Bem, e eu fiquei curioso aqui, talvez o telespectador também. O senhor lembra de algum produto que o senhor era representante que marcou na época? Sim. Atromide. Atromide é o anti-hipercolesterolêmico, contra colesterol. Hoje tem outras medicações, né? Ele foi lançado e eu ganhei uma caixinha com 4 cápsulas, que era importado da Inglaterra, da ICI Pharma. ICI Pharma. Eu cheguei no médico, disse assim, eu pensei, aí fui treinado para divulgar para todos os médicos com essa caixinha. Eu não vou fazer esse mico, né? Aí eu falei, eu vou escolher um médico. Escolhi um cardiologista de Cruz Alta. Doutor, hoje eu vim aqui especialmente para visitá-lo. Foi lançado no Brasil, está sendo lançado o Atromide. E expliquei tudo o que era. Eu só tenho essa amostra aqui. Eu vim especialmente para trazer para o senhor. O senhor conhecer. Tá? Posso contar com o senhor? Pode. Eu fui campeão de vendas do Atromide, um médico. Que experiência, hein? Seu Eger, fala um pouquinho da sua parte de gestão de administrador de empresa, porque o senhor administrou a Albany. Sim. E outras tantas, né? Sim. A Condor em São Bento, a Diana em Timbó. Tá? Isso depois de aposentado. Tá? Basicamente, o segredo, se é que existe segredo, né, na administração é que normalmente o administrador administra de cima para baixo e de dentro para fora. Você tem que inverter. Você tem que administrar de fora para dentro e de baixo para cima. Então, por exemplo, a pirâmide hierárquica, ela não é assim. Ela é assim. Você está embaixo como suporte. Quem faz é aquele que sabe fazer o trabalho. Você não sabe fazer tudo, né? Então você tem que ensinar, motivar, dar curso, proporcionar recursos, dar um norte, orientar, avaliar, medir, estar junto, né? E aí motivar aquela pessoa e ela vai fazer o trabalho por você. E você vai receber a glória. Seja inteligente. Muito bem. Essa é uma bela medida a ser seguida, né? Vale para muitos empresários e gestores. E assim, de fora para dentro. Eu chegava na gôndola do supermercado, ficava lá de braços cruzados esperando. Aí chegava a dona Josefa lá, comprava a vassoura da Condor. A senhora dá licença? Sim, pois não. Eu trabalho nessa empresa. Por que a senhora comprou essa vassoura? O que a senhora viu nessa vassoura? Olhando nos olhos, né? Aí ela me dizia, porque eu gostei da cor, por isso, por aqui. Ela me orientava. Eu chegava lá e dizia, pessoal, essa cor aí não pegou, aquela lá é melhor. Nem precisava de pesquisa, né? Não. Pesquisa de mercado o senhor mesmo fazia. Então, e por conta do trabalho, a Albany foi a empresa que o senhor mais ficou? 26 anos. Não foi pouca coisa, né? 18 aqui e 8 fora. Fora na Itália e... França. Como é que foi a experiência de gestor e de vivência em países de primeiro mundo como a Itália? Muito boa a sua pergunta. 3 Albany's eu trabalhei. Albany no Brasil, na França e na Itália. Né? Mesma empresa.
ou não? Mesmo produto, mesma matéria-prima, mesmas máquinas, mesmos princípios, mesmas técnicas de fabricação e 3 empresas diferentes. Por quê? Quem faz acontecer é o ser humano. Não é a máquina, não é o produto, não é a técnica, a tecnologia. É o ser humano. A marca ajuda? Ajuda. Tá? Mas quem faz acontecer é o ser humano. E todo ser humano tem escrito na testa assim: eu quero ser importante. Se eu magoar o teu, como é que é o teu? Cinegrafista, eu tenho um inimigo. Se eu não te magoar, eu tenho um amigo. Ele vai procurar o melhor ângulo, vai procurar a melhor luminosidade, vai fazer com prazer o que ele é obrigado a fazer. Mas vai fazer com prazer. Ele consegue deixar a gente até mais bonita. Isso. Então, bom, e aí o senhor foi para um país como a Itália, a França, viveu cultura, né, algo totalmente diferente. O francês e o italiano são totalmente diferentes. E do brasileiro também. Né? Então, por exemplo, eu sempre trabalhei com administração participativa. A ideia né? Então, eu criei em todas as instituições onde eu estive o Comitê de Administração Participativa, o CAP. Né? Então, era eu né, comandando os gerentes que se reportavam a mim. Né? E faria a reunião, então, por exemplo, vamos comprar uma máquina nova. Todo gerente de venda, finança, todo mundo participava. Não era nem assunto relacionado com ele, mas se discutia entre todos. E quando um ficava assim, o que você acha, né? O gerente de vendas. Por quê? Se ele soubesse tudo o que está acontecendo dentro da empresa, porque daí todos sabem de tudo que acontece dentro da empresa. Quando ele vai estar no cliente vendendo, ele tem argumento de venda. Olha, vamos comprando uma máquina nova que faz isso, ele já está sabendo. Ele participou da reunião. E o bacana é que o senhor, além da experiência profissional, teve uma experiência de vida, né? De, como dissemos, conhecer uma cultura diferente. Sim. Né? Enfim, gastronomia, hábitos, né? Tanta coisa. Eu vou te dizer 2 coisas importantes que a vida me ensinou. Eu nunca gritei com ninguém na minha vida. Não precisa. Porque as pessoas te avaliam. Na Albany eles diziam assim: a gente sabe que o Ernei está bravo porque ele fica vermelho. Não precisa gritar. Então, numa escala de 0 a 20, tá? 10 é a média, né? o equilíbrio. Quando eu estou muito bravo, eu vou a 11. Quando eu sinto que eu vou a 12, eu dou. Tá? Quando eu sinto que eu estou a 9, estou meio frouxo, adrenalina no sangue. Egger, o senhor está chegando perto dos 80, está bem conservado, sim, né? Sim. O que faz? A música, um bom vinho, amizade? Deus. O patrão lá de cima? O patrão lá de cima, com certeza. O Espírito Santo sempre está aqui comigo agora. Aliás, eu pedi que ele estivesse aqui. Que colocasse palavras sábias na minha boca e que abrandasse o teu coração, o teu e dos espectadores, para entender minhas palavras. Que bacana esse seu lado espiritual também. É isso. Gostei muito de conversar com o senhor. Eu sei que a sua história demanda de outras tantas conversas. O senhor que faz também um trabalho voluntário, ou tem feito ao longo da vida, também foi rotariano, governador? Sim. Qual o Rotary mesmo? Blumenau Norte. Lá Nos reunimos no Ipiranga. O senhor também faz parte do grupo de amigos do Santo Antônio. Santo Antônio. Fui tesoureiro da paróquia da igreja por 4 anos. Aí, por força de estatuto, eu não pude ficar mais tempo. Né? E o senhor tem energia, porque o senhor não para, está sempre disposto. Sim, sim. É ele que me dá. Que bacana. Eu fiquei muito feliz em conversar com o senhor. Ao contrário, é um prazer recebê-lo aqui em casa e volte sempre que tenha vontade. Eu ia dizer, espero que vocês tenham gostado, mas vocês gostaram, não há dúvida, né? Foi um papo muito legal, cultural, né? Sábio, com um homem experiente, de experiência de vida, administrador de muitas empresas, né? Sim. Um homem que andou pelo mundo, né? Muito obrigado. Obrigado eu.
Ernê Eger, empresário, músico, foi o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia aqui pela TV Legislativa. A todos, um grande abraço e até a próxima.